nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos realizando a leitura do livro de 2 Crônicas e hoje vamos ler mais 3 capítulos, ok? Capítulo 10, 11 e 12. Então vamos à leitura? Livro de 2 Crônicas, capítulo 10. E Roboão foi até Siquém, pois todo Israel veio fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E eles mandaram chamá-lo. Assim, Jeroboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, alivia tu, de alguma forma, a dolorosa servidão do teu pai e o jugo pesado que ele pôs sobre nós, e serviremos a ti. E ele lhes disse: Voltai a mim depois de 3 dias. E o povo partiu. E o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam se colocado de pé diante de Salomão, seu pai, enquanto ele ainda vivia, dizendo: Que conselhos vós me dais para voltar a responder a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores bondoso para com este povo e agradá-los e falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Porém, ele abandonou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os moços que haviam crescido com ele, que se punham de pé diante dele. E ele lhes disse: Que conselho me dais para que possamos voltar a responder a esse povo, o qual falou comigo, dizendo: Alivia, de alguma forma, o jugo que o teu pai pôs sobre nós. E os moços que haviam crescido com ele falaram-lhe, dizendo: Assim responderás ao povo que falou contigo, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo pesado, mas faz tu que ele seja, de algum modo, mais leve para nós. Assim dirás a eles: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos de meu pai. Pois enquanto meu pai colocou um jugo pesado sobre vós, eu porei mais para o vosso jugo. O meu pai vos castigava com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no 3º dia, como o rei ordenou, dizendo: Retornai a mim no 3º dia. E o rei respondeu-lhes grosseiramente. E o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos. E respondeu a eles segundo o conselho dos jovens, dizendo: O meu pai fez o seu jugo pesado, mas eu acrescentarei a isto: O meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não atentou ao povo, porque a causa era de Deus, para que o Senhor pudesse cumprir a sua palavra, a qual ele falou pela mão de Aias, o silonita, a Jeroboão, o filho de Nebate. E quando todo Israel viu que o rei não quis ouvir a eles, o povo respondeu ao rei dizendo: Que parte temos nós com Davi? E nós não temos herança alguma no filho de Jessé. Cada homem para sua tenda, ó Israel. E agora, Davi, olha pela tua própria casa. Assim todo Israel foi para suas tendas, porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles.
Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre o tributo, e os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Porém, o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. Segundo Crônicas, capítulo 11. E quando Roboão chegou a Jerusalém, ele reuniu da casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, os quais eram guerreiros para lutar contra Israel, para que pudesse trazer o reino de volta para Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Retornai cada homem à sua casa, porque isto provém de mim. E eles obedeceram às palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou em Jerusalém cidades para defesa. E edificou a Belém e a Etã e a Tecoa e a Bet-zur e a Socó e a Dulão e a Gate e a Meressa e a Zife e a Adoraim e a Laques e a Azeca e a Zorá e a Aijolon e a Hebron, as quais estão em Judá e em Benjamim, cidades fortificadas. E fortificou as fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de provisões e de azeite e vinho. E em cada uma destas cidades ele pôs escudos e lanças e as fez sobejamente fortes, tendo Judá e Benjamim ao seu lado. E os sacerdotes e os levitas que estavam em todo Israel recorriam a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arredores e as suas possessões e vieram para Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos os expulsaram da execução do ofício sacerdotal ao Senhor. E ele ordenou para si sacerdotes, para os lugares altos, para os demônios e para os bezerros que ele havia feito. E depois desses, de todas as tribos de Israel, tais que dispunham o seu coração a buscar ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para sacrificar ao Senhor, Deus dos seus pais. Então eles fortaleceram o reino de Judá e fortaleceram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante 3 anos eles caminharam no caminho de Davi e de Salomão. E Roboão tomou para si como esposa Malaate, filha de Jerimote, o filho de Davi, e Abiail, a filha de Eliabe, o filho de Jessé, a qual lhe deu à luz filhos, Jeus e Semarias e Zaão. E depois dela ele tomou Maaca, a filha de Absalão, a que lhe deu à luz Abias, Atai, Ziza e Selomite. E Roboão amou Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas esposas e do que as suas concubinas, porquanto ele tomou 18 esposas e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão fez com que Abias, o filho de Maaca, o chefe, fosse soberano entre os seus irmãos, porque ele queria fazê-lo rei.
E ele agiu sabiamente e dispensou a todos os seus filhos por todas as regiões de Judá e Benjamim e toda a cidade fortificada, e deu a eles provisões em fartura, e lhes desejou muitas esposas. Segundo Crônicas, capítulo 12. E sucedeu, quando Roboão havia estabelecido seu reino e havendo-se fortalecido, que ele abandonou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles haviam transgredido contra o Senhor, com 1.200 carruagens e 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que saiu com ele do Egito, os líbios, os suquitas e os etíopes. E ele tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, até Roboão e até os príncipes de Judá, que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me abandonastes, e, portanto, eu também vos deixei na mão de Sisaque. Diante disso, os príncipes de Israel e os reis se humilharam e disseram: O Senhor é justo. E quando o Senhor viu que eles se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Eles se humilharam, portanto não os destruirei, mas concederei a eles algum socorro, e a minha ira não será derramada sobre Jerusalém pela mão de Sisaque. Todavia eles serão seus servos, para que possam conhecer a diferença que há entre o servir-me a mim e o servir os reinos das terras. Assim Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou consigo os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Ele também levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito, no lugar dos quais o rei Roboão fez escudos de bronze e lhes confiou nas mãos do chefe da guarda, que guardava a entrada da casa do rei. E quando o rei entrava na casa do Senhor, vinha a guarda e os levava e os trazia novamente à câmara da guarda. E quando ele se humilhou, a ira do Senhor volveu-se dele para que não destruísse por completo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Assim o rei Roboão fortaleceu-se em Jerusalém e reinou, pois Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu de todas as tribos de Israel para ali colocar o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E ele fez mal, porque não preparou seu coração para buscar o Senhor. Ora, os atos de Roboão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Semaías e do vidente Ido acerca das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão continuamente. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Bom, terminamos então mais 3 capítulos, né? E como como o homem se degrada, né, irmãos? Como nós precisamos estar continuamente observando aquilo que o Senhor fala, né? Continuamente.
Esse penúltimo aqui, esse número 14, né, o versículo 14, ele diz, e ele fez mal. Por que ele fez mal? Porque ele não preparou o seu coração para buscar a Deus. Um versículo que me tocou, né? Então nós precisamos preparar o nosso coração para buscar o Senhor e assim não realizar o que é mal. Amém? Que fique para nós, né? Nos aprofundarmos nisso, né? Como preparar o nosso coração para buscar o Senhor e assim não fazer o que é mal. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada mais uma vez pelo ir e vir, debaixo da sua graça, pela comunhão, porque nós podemos prestar culto ao Senhor, podemos louvar na sua casa. Realmente é um prazer estarmos juntos, adorando, engrandecendo o teu nome, Senhor. É maravilhoso e nós te louvamos. Pai, nesse dia eu peço que o Senhor nos diga, Pai, como realizamos isso, como preparamos o nosso coração para buscar ao Senhor e assim nos livrarmos de fazer o que é mal. Como fazer isso, Senhor? Que o seu Espírito nos ensine a como realizar isso, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós isso, Pai, em nome de Jesus, essa sabedoria. E, Pai, eu oro pelos irmãos da nossa igreja, os irmãos que nos ouvem. E, Pai, eu clamo ao Senhor que todo espírito de encantamento, aquele espírito que vem rápido, engana e vai embora, assim como aconteceu com muitas pessoas, nós repreendemos em nome de Jesus este espírito de engano, de encantamento, em qualquer parte da nossa comunidade. Nós clamamos e nós declaramos isso no nome de Jesus. Não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos por fé. Então, Pai, aumenta a nossa fé, por favor. A tua palavra diz que quem precisa de sabedoria, peça ao Senhor, porque o Senhor está ávido para derramar da tua sabedoria. E, Pai, por gentileza, nos encha de mais fé. Mais fé. A fé é realmente um dom da fé sobre a nossa vida, Pai. Por favor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém? Eu quero deixar uma palavra que veio ao meu coração. Nós não lutamos com carne e sangue, ok? Me veio isso porque aqui está escrito que entre Roboão e Jeroboão houveram guerras intermináveis, né? Continuamente. Mas nós, na nova aliança, não temos inimigos de carne e de sangue, ok? A nossa guerra, ela é espiritual. E a nossa batalha é pela fé. Assim diz a palavra do Senhor. É na fé, é fortalecendo a fé que nós passamos pelas batalhas, ok? O inimigo vem para enfraquecer a nossa fé. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Esse é um ponto-chave, ok? Estejamos nesta batalha pela fé. Amém? Bom, Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Mais 3 capítulos, ok? E fique na paz. Deus abençoe a sua vida.